Meu nome é Fabrício Barni, filho do seu Dilson e da dona Lourdes. Eu, na minha essência, sou um espírito em evolução, caminho para isso. Tem meus defeitos, tem minhas qualidades, mas a busca é o crescimento, o tempo todo. Eu gosto de ser chamado pelo meu nome, Fabrício. Também fico muito feliz quando me chamam de Barninho, ou filho do Barni. A gastronomia, para mim, entrou na minha vida, né? Como uma forma de me manter vivo, mas ela se tornou numa grande paixão. Filé duplo, com fraldinha, maionese, farofa, uma salada de palmito, tomate e cebola. Tem coisa melhor? Esse prato me representa a família. Quando eu penso nesse prato, ele me remonta à minha história da minha infância, aos meus 7, 8 anos, onde lá em Vidal Ramos, o hobby do meu pai era fazer churrasco. Então, naquela época, o meu pai dizia, ainda vamos ter uma churrascaria. O pai na churrasqueira, a mãe na cozinha, o Fabrício Júnior de garçom, a Patrícia ajudando a mãe e o Maurício, que faleceu, trabalhando no caixa para cuidar do dinheiro. As emoções que a comida desperta nas pessoas pode ser de vários tipos. Depende muito do estado emocional que você se encontra no dia. E também depende muito das companhias. Por exemplo, se você está em casa fazendo um prato simples, que é um risoto, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos, ele tem um tipo de sentimento. Quando você está junto com os seus amigos, é outro tipo de sentimento. Quando você vai num restaurante, se você estiver sozinho, creio que o sentimento que vai despertar é aquilo que você está sentindo naquele momento. Que pode ser preocupação, que pode ser dúvida, que pode ser várias coisas relacionadas. Naquele momento que você, de repente, está sozinho, aquela comida seja apenas para matar a sua fome. Né? Mas se você tiver com uma outra companhia, ou se você tiver num estado diferente de espírito, ela pode remeter a outras coisas, como sensação de prazer, como sensação de alegria, por estar podendo usufruir daquele momento, daquele prato, né, que você está saboreando naquele momento. Então, depende muito do teu estado de espírito no dia que você se encontra. Fazendo as coisas com muito respeito, fazendo as coisas com muita ética, procurando sempre pela qualidade, procurando transmitir à equipe a responsabilidade que nós temos em estar servindo a quem adentra a nossa casa. Isso é algo muito grande. A pessoa que escolhe a profissão de trabalhar num restaurante, de ser gastrônomo, de ser cozinheiro, ela está escolhendo a opção de servir. Então, nós somos os servidores, né, das pessoas que nos procuram. Então, o amor envolvido, a busca envolvida, ela é muito grande. Não tem algo mais frustrante tu ver um cliente saindo, um amigo saindo, não gostando da tua comida. Na hora a gente fica muito chateado, mas quando a crítica é feita com uma forma construtiva, a gente na hora toma um golpe, né? A gente fica chateado, tal, mas depois, em reflexão, a gente vê que aquele cliente tinha razão e está fazendo aquela crítica, né? E não tem algo mais satisfação quando tu faz, por exemplo, um festival da costela, passa 200 pessoas, 180 pessoas aqui na casa, 220, sei lá quantas, e saem todos super felizes falando bem da costela. Tu sente aquela alegria no ar, né? E a profissão que eu escolhi, que é até churrascaria, ela vem muito disso, né? Da alegria. O churrasco quando você faz churrasco, você não faz churrasco só para si. Você normalmente traz mais pessoas junto, né? É muito chato fazer um churrasco para 2 pessoas. Então, normalmente, quando você vai fazer um churrasco, você chama mais pessoas para compartilhar daquele momento. Eu posso dizer que fazer churrasco, ele é um evento, na verdade. Na verdade, a gastronomia ela vira um vício, podemos dizer. No sentido de procurar sempre melhorar os teus limites. Eu acho que essa é a grande diferença, né? O que nos motiva a sair da cama e ir para a luta são os nossos compromissos, né?
que são muito grandes. Num restaurante, imagina quantos funcionários dependem de um restaurante, quantos fornecedores você tem, né? Quantos trabalhos terceirizados que tem ali no meio. Então, existe toda uma cadeia produtiva muito grande. Aliás, a gastronomia, pelos governos, teria que ser vista de uma forma diferente. Porque não pelo que nós produzimos de imposto, não, mas pela quantidade de empregos que nós geramos. Mais de 6 milhões de empregos em todo o Brasil, é muita gente direto, empregos diretos, fora os indiretos. Então, é uma cadeia produtiva muito grande. Deveria ter um outro olhar, né, pelos nossos representantes que estão lá em cima. Bom, dentro da empresa do Meu Cantinho, nós consideramos, sim, uma família. Tá? É uma empresa familiar, trabalhando junto aí há 34 anos, e a relação que a gente tem com os funcionários, com os fornecedores, com clientes, é sempre muito próxima. Logicamente que os números, eles são necessários, eles fazem parte da manutenção, de manter a empresa viva. Mas eu acho que a gente tem que caminhar, continuar caminhando por esse lado. Por mais grande que a empresa pode se tornar, ela não deve perder esse lado humano. Eu percebo que grandes empresas, conglomerações de gastronomia, elas se tornam muito automáticas e chamam o funcionário de mão de obra, né? Então, eu acho que perde um pouco de humanidade e fica só o lucro. O lucro é necessário, mas a gente precisa manter a essência das relações sempre viva. Meu Cantinho é minha história, né? Meu Cantinho, eu estou com 52 anos, comecei a trabalhar com 18 anos, vou fazer 53, e foi o meu terceiro trabalho, vamos dizer assim. A minha formação é técnico-mecânica, foi na época lá atrás, em 90, do Plano Cruzado. Eu fiquei desempregado e meu pai me chamou, vem para cá, Tico, me chamava de Tico, vem para cá, Tico, aqui tu vai ser patrão. E comecei ali temporariamente, né, trabalhando com meu pai, que foi o meu grande incentivador. Eu era uma pessoa extremamente tímida e nesse contato com o cliente eu fui perdendo a minha timidez. E o pai sempre me falou que eu ia ter uma formação que era a escola da vida. E ele me passou muitos valores, me passou muitas coisas boas. Me deu também exemplos errados, né? Lógico, né? Mas o somatório que ele me passou foi imensurável. Então, meu pai tinha o hobby de fazer o churrasco sempre no final de semana, né? Aos domingos, né? O gosto dele era fazer churrasco. Então, domingo era sagrado. Pai na churrasqueira, a mãe fazia maionese, aquele pão caseiro que o pai esquentava na churrasqueira, salada de tomate e cebola, palmito, um vidro de pepino e a farofa com bacon. E assim nasceu o Meu Cantinho. E o pai dizia lá atrás, nós éramos todos pequenos, 8, 9, 10 anos, Patrícia devia ter uns 2, 3 anos naquela época, o pai dizia, um dia nós vamos ter uma churrascaria, né? O pai na churrasqueira, a mãe na cozinha, o Fabrício Júnior trabalhando de garçom, a Patrícia auxiliando a mãe na cozinha e o Maurício para cuidar do dinheiro. Meu irmão já é falecido, ele tinha uma deficiência imunológica, então tinha uns problemas de saúde, e o pai sempre procurava jogar ele acima de todos até para incentivar ele. Então, olha só, ele falava aquilo brincando e o universo conspirou a família para se mudar de cidade em 1987. Viemos para São José. A ideia do Meu Cantinho era nascer em Florianópolis, lá na Cachoeira do Bom Jesus. Pelo plano diretor da época, não permitiu e resolveu montar aqui no Cobrasol. O Cobrasol, na época, não existia praticamente nada. Eram muitos terrenos baldios e tudo tal, e todo mundo chamou ele meio de maluco. E ele comprou um drive, construiu as paredes do lado, levantou o telhado com macaco hidráulico, construiu as paredes do lado e começamos com 13 mesas. E assim nasceu o Meu Cantinho, com 2 cortes de carne apenas, fazendo aquele churrasco que o pai fazia lá em Vila Ramos, quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Bom, nos momentos difíceis que a gente passa
da empresa, na empresa familiar, tem um lado positivo, que um está sempre ajudando o outro, um está sempre levantando o outro. Nós somos em 3 irmãos. O Júnior é o mais velho, que cuida da parte do RH, a Patrícia faz a financeira e eu faço a parte comercial. Então, quando um está mal, os outros 2 levantam. A gastronomia, o tempo todo você tem que ter resiliência. Porque nós somos 3 coisas numa só, nós somos 3 em 1. Nós somos comércio, nós somos indústria e nós somos serviço. Comércio, indústria e serviço. Por isso que eu falo que nós devíamos ter um sistema tributário diferenciado pela quantidade de empregos que o setor gastronômico de eventos gera. Então, a resiliência é o tempo todo, porque uma hora é a manutenção, uma hora é o cliente, uma hora é o funcionário que está com problema. Sempre tem alguma coisa para ser resolvida no sistema de restaurante. O que nos motiva? Uma frase. São muitas frases. Eu tenho uma frase que eu trago comigo, que eu aprendi, que é: faça tudo para ser feliz. Então, é uma frase que está sempre no meu coração e que me leva a andar adiante. Olha, para a pessoa que vai empreender, vai entrar no setor de gastronomia, faça um bom plano de negócios, estude muito, troque bastante ideias, coloque no papel, faça contas, porque todo investimento que você vai fazer, ele leva o dobro do tempo para ser executado, você vai gastar bem mais do que você imaginou e o teu retorno vai ser menos da metade que você queria, né? Agora, durante a pandemia, não aconselho a ninguém nesse momento estar fazendo investimento. A gente não sabe quanto tempo vai durar isso e a gente não sabe como vai ser esse comportamento. Eu acho que um pouquinho de calma seria muito interessante para este momento, mas estudar bastante a área que você vai querer entrar e as tendências. Para que lado você vai? Você vai para o lado do fast food? Você vai para o lado de bistrô, a alta gastronomia? Você vai estar enquadrado numa praça de alimentação? Vai montar uma loja de rua? Vai para um shopping? São muitas dúvidas que você tem que tomar, né? São muitas decisões que você tem que tomar. Então, essa escolha tem que estar muito bem pautada, aí sim, não só em paixão, mas em números. A paixão, sim, não é porque você sabe fazer um bom prato e vai dar certo. Para aí, não é bem assim. Então, a parte técnica tem que estar junto, né? E antes de você entrar, busque uma consultoria. Tem excelentes, o Sebrae, tem o Senac, né, onde você pode fazer, escrever todos os teus objetivos, você pode escrever todos os teus métodos, né, todos os teus procedimentos operacionais. Antes de começar, já faça tudo isso. Porque quando você começa, é mais fácil você alinhar do que está correndo atrás. Então, já existe daí uma cultura dentro da empresa que você vai dar continuidade. Então, antes de iniciar qualquer procedimento, defina bem qual é o teu plano de negócio e quais são os teus procedimentos que você quer seguir. A essência do meu cantinho básico, né, da nossa gastronomia, que é uma gastronomia básica, aquele churrasco de final de semana que a gente faz, né? A maionese, ela permanece praticamente a mesma receita da mãe. Logicamente que as coisas mudaram, então o creme da maionese era a mãe que fazia. Hoje não pode ser mais, não pode mais, né? Questões de exigências da Anvisa, então você não pode mais fazer o creme caseiro, né? E a gente procura então trazer um pouco mais de caseirice, né, para juntar o creme. Então, ele está 90% do que era a maionese. A farofa com bacon, a receita é a mesma. E nasceu um molhinho de ervas. Aquele molhinho de ervas que acompanha junto com o couvert, com a salada, que é tão gostoso de comer com o pão, com a maionese, colocar na salada. Algumas pessoas gostam de pegar e colocar na carne. As crianças gostam de pegar a batatinha, a polentinha frita e molhar no molhinho e comer. Então, aquele molhinho ele nasceu depois que o meu cantinho nasceu. E foi num momento de superação.
Em 95, quando meu pai faleceu, o nosso movimento ele despencou. Era o pilar, o pai era o esteio da casa, ele que fazia as coisas acontecer. Então, naquela época, o nosso movimento caiu muito, os clientes deixaram de frequentar e nós, os filhos, se juntamos junto com a mãe. A nossa fortaleza é a Dona Lourdes, que, graças a Deus, está conosco, firme e forte. E ela desenvolveu um molho, na época, através de um curso que ela fez lá no Senac. Ela fez aquele curso e ela desenvolveu um molho para acompanhar as carnes, para que pudesse ser algo diferenciado. E a coisa deu tão certa que esse molho está aí até hoje, né? Faz uma diferença muito grande. Tem pessoas que vêm mais por causa do molho que por causa da carne. Interessante isso. E esse molho ele é uma referência hoje do meu cantinho, né? Porque é a receita da mãe, a receita da Dona Lourdes, a matriarca, né? É ela que fez aquele molho, então ela tem uma história, que esse molho é uma história de superação, de busca, de manter a família junta. Então ele tem uma razão de existir. É engraçado que ele permaneceu muito vivo dentro do que nós oferecemos em termos de gastronomia para o cliente. A comida, sim, ela gera emoções positivas, muitas positivas. Podemos dizer que a comida é um ritual. Tudo é um ritual. E a alimentação, eu acho que é um dos maiores deles, os maiores dos rituais. O simples fato de você ter uma programação com o seu filho de ir num drive-thru, por exemplo, você já está construindo uma memória nele. Então, a gastronomia, ela é o tempo todo construindo memórias. Por que o feijão da mãe é o mais gostoso? Vou discutir o meu feijão da minha mãe com o feijão da sua mãe? Não tem como. Né? São memórias que estão linkadas com a nossa essência, com o nosso ser. Então, a gastronomia nada mais é que uma construção, sim, de memórias. Né? E essas memórias, elas são compartilhadas com outras pessoas. Sempre que você colocar uma gastronomia junto, você vai ver que tem um ser humano que está do seu lado. Então, ela faz parte, sim, da nossa essência, faz parte do nosso sentimento. Ela está ligada a isso. Tanto que todo mundo tem uma receitinha em casa da vovó, né, do pai, da mãe. Né? A gente tem essa receita, aquela cuca que a mãe fazia, aquele x-salada que a minha sogra, a dona Sueli, faz, que reunia os filhos, né, em volta dela, que era o dia que ela fazia o x-salada para juntar os filhos. Então, sim, a gastronomia, ela gera sentimentos positivos nas pessoas, muito.